Você precisa desabafar e isso pode salvar o seu ministério. Nós vivemos em dias a qual nós acabamos de voltar de uma estação depois de que houve um vírus que se espalhou pelo mundo todo e acabou trazendo algo chamado isolamento. Na minha percepção, nós seres humanos não fomos criados para viver sozinhos. Porque lá em Gênesis a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus viu que não era bom que o homem ficasse sozinho e por isso criou uma mulher para estar com ele. Esse isolamento, talvez causou muitos problemas na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas perderam seus familiares, outros tiveram a sua saúde mental afetada, mas um ponto específico é que as pessoas acabaram sendo efetivamente afetadas pelo isolamento. Muitos viram que como era ruim, estar ali sozinho, e outros viram o quão bom era a comunhão que estava faltando em sua vida e que estavam vivendo isolados mesmo estando dentro de casa ou fora de casa. E acabou se juntando e experimentando algo muito interessante. No meio de tudo isso, ainda hoje há pessoas que desejam guardar para si todos os problemas que elas carregam ou qualquer coisa que elas enfrentam no dia a dia. E qual é o problema disso? O problema disso é que no final a gente tem, vamos dizer assim, um saco dentro do nosso coração. E nesse saco a gente vai colocando muitas coisas. Às vezes a gente coloca uma conta de luz que está para pagar e não foi paga ainda. Às vezes a gente coloca um amor que não foi correspondido. Nós colocamos ali problemas e problemas nas nossas vidas. E nós sabemos que hoje em dia o mundo é corrido e todo mundo vive correndo atrás dos seus objetivos e às vezes se sentem cheios. Às vezes se sentem sobrecarregados. E o problema que tem afetado não só os cristãos, mas muitas pessoas deste mundo, como eu disse também, devido ao isolamento e devido também aos problemas psicológicos e sentimentais que têm sido criados, é que as pessoas agora guardam para si os seus problemas. Elas não entendem que aquilo que Deus trouxe para a igreja, através da comunhão, é algo precioso e necessário para que nós possamos sobreviver. Porque Deus, como o noivo da igreja, ele cuida da sua igreja e ele dá a ela o que é necessário para ela sobreviver e o que ela precisa para sobreviver. Então, uma igreja não sobrevive sozinha, não é composta por um membro. Paulo diz, em 2 Coríntios 13, que a igreja é composta por muitos membros e que tem um só cabeça, que é Jesus Cristo. E que o Espírito Santo ele distribui os dons conforme lhe agrada pela igreja. Então, entendendo isso, nós possamos entender que guardar tudo para nós, não vai adiantar muita coisa. Às vezes a gente fala que as pessoas estão muito ocupadas e que elas não podem ouvir o que nós temos a oferecer. E parte das vezes isso é verdade. Mas outra parte é que a gente não quer compartilhar porque a gente às vezes acha que é melhor ou que ninguém se importa. Mas se a gente faz isso, nós acabamos morrendo por dentro. Nós vivemos numa bolha e nós acabamos sendo estourados por dentro. E nisso é produzido a ansiedade, é produzida a depressão, é produzido diversos sentimentos. Porque quando eu fico só no meu olhar, ou quando eu fico só na minha opinião, ou vivo dentro só do meu mundo, então eu não consigo enxergar o que as outras pessoas às vezes estão enxergando. Eu não consigo ter outras perspectivas de vida. Provérbios 15, 22 vai nos dizer sobre o conselho, que é bom que nós façamos o nosso plano sendo aconselhado para que dê certo. Porque existe pessoas que viveram, às vezes, o que a gente vai viver. E existe outras pessoas que sabem mais do que nós. E quando nós deixamos de ouvir o conselho, quando nós deixamos de, às vezes, levar aquilo que nós não entendemos para pessoas que, às vezes, podem entender, a gente acaba tendo uma visão limitada. E isso é o problema que tem afetado a muitos. Não guarde tudo só para você.
Nós somos chamados para carregar o fardo uns dos outros. Isso a palavra de Deus nos diz em Gálatas 6, versículo 2, para que nós possamos carregar o fardo um do outro. Isso não quer dizer que eu tenho que me responsabilizar por todos os problemas que um irmão tem. Mas essa mensagem, ela nos traz um ensinamento de compaixão. De que eu, às vezes, preciso parar e ouvir o que o meu irmão também está passando. Porque não é só eu que tenho problemas. Não é só eu que também tenho as minhas ansiedades, os meus medos. Outras pessoas também. E isso nós encontramos naquilo que Jesus contou como parábola do bom samaritano, a qual aquele homem tinha a sua viagem a fazer, tinha muitas outras coisas a fazer, mas ele resolveu parar e ajudar alguém que precisava mais do que ele. E tantas vezes há pessoas no nosso redor que precisam muito mais ouvir uma palavra, que precisa muito mais de um abraço de nós, e às vezes não encontram, porque a gente está tão focado sempre nos nossos problemas que nós não conseguimos entender isso. Então, perceba-se que se abrir não é um problema. Levar, às vezes, o que você não consegue carregar sozinho para outras pessoas não é um problema. E isso é o que Deus ele deixou para nós como comunhão, deixou para nós como o amor entre irmãos, para que nós possamos levar o fardo um do outro. Se o outro tem uma dificuldade, que nós possamos exercer também. Porque senão, como Tiago nos diz em Tiago 2, a nossa fé será morta. O jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Outra coisa também que não entendemos é que nós não precisamos carregar tudo. Isso eu falo por mim mesmo, porque às vezes eu quero carregar todas as coisas comigo, ou carregar aquilo que eu também não tenho controle. Mas Jesus ele mostrou ali que aquilo que ele tem trazer, aquilo que ele veio trazer, não é um peso sobre nossas vidas. Não é ali algo que vai nos deixar sobrecarregados, mas algo que nos trará ali a presença dele. Algo que nos trará o conforto, não de estarmos ali 100% bem, mas de sabermos que nós não estamos pegando aquilo que não é para nós pegarmos. Então, quando nós desabafamos, nós compartilhamos aquilo que está dentro de nós. Quando nós nos desabafamos, a gente tira aquele peso dos problemas, das nossas frustrações e deixamos com que a outra pessoa, às vezes, coloque uma palavra de consolo sobre as nossas vidas, coloque uma palavra de amor, uma palavra de conselho. E o problema é que o orgulho tem tomado conta de tantas pessoas que elas acabam se isolando e vivendo naquele mundo. E às vezes vem a ansiedade, vem a depressão, vem todos aqueles sentimentos e ela acaba se tornando ali sobrecarregada com tudo aquilo. Mas nós somos chamados a parar e poder conversar, e poder socializar, e poder dar esse prazer de contar nossos problemas e não nos sentirmos sozinhos neste mundo. Porque há pessoas que vivem dentro da igreja que acham que viver sozinho é o melhor, ou há pessoas que nem vão para a igreja, que diz que a igreja não serve para muita coisa. Mas só quem viveu a cura de Deus dentro da igreja sabe. Só quem, quando não tinha forças para mais caminhar e chegou dentro de uma igreja e ali um irmão te deu um abraço, ali um irmão te deu uma palavra e você foi curado, foi abençoado por aquela palavra. E é isso que nós precisamos, o amor entre irmãos, para que nós possamos fazer como esse samaritano. Olha, eu tenho os meus problemas, mas eu posso ali ajudar. Ou como nós possamos fazer como um sábio que vai até o conselheiro e pede ali o conselho e tenta entender. Que nós possamos não só estar no nosso mundo, mas viver o evangelho de forma certa. Poder abrir o nosso coração, né, e dizer realmente os nossos problemas. Porque só quem experimentou isso sabe quão bom é você estar ali sobrecarregado e levar para outra pessoa e dizer para ela aquilo que realmente te frustra, aquilo que realmente te dói, aquilo que realmente você não sabe lidar. E ali a palavra de Deus te cura, ali o ensinamento, a explicação te dá um entendimento que você não estava enxergando antes. Pois a verdade é que quando nós estamos assim, a gente não consegue enxergar nada.
Então, que nós possamos repensar. Será que vale a pena me isolar? Ou será que foi isso que Cristo, ele trouxe? Porque a palavra nos diz que no Getsemane, quando ele chegou ali, ele contou aos seus discípulos a sua dor. Ele falou: "Eu estou angustiado até a morte. Mas orai e vigiai, pois a carne é fraca, mas o espírito é forte." Então, perceba-se que Jesus, ele se mostrava assim, às vezes fraco, se mostrava dependente ali de Deus, mas que ele sabia que o Senhor estava com ele, mesmo em tudo aquilo. Então, deixa-se ser ouvido também. Não queira só falar. Deixa-se ser ouvido também, para que as pessoas ouçam, né, que você também é fraco e que precisa também da ajuda. Porque é isso, às vezes, eu sempre falo essa frase. Às vezes a cura que você precisa está na mão de um irmão ou está na mão de outra pessoa. Então, pense sobre isso, reflita, né, sobre isso e medite nessas palavras que eu deixei aqui, para que o nosso coração possa ter esse descanso, pois eu já vi muitos perderem o ministério porque se isolaram. Muitos perderam o ministério porque achou que estava fazendo certo, vivendo só no seu mundo e acabaram caindo por causa disso. Então não queira ser orgulhoso o suficiente de achar que somente você sabe a verdade ou sabe o que está fazendo. Muitas vezes outras pessoas também entendem e podem te explicar. Bem, essa foi a palavra de hoje. Se inscreva e compartilhe se assim desejar. Muito obrigado. Amém.